Como é que é? Pera, isso foi agora? Foi agora. Não, deixa eu só comentar. Vocês estão a par desse caso? Um sujeito que é amigo do João Campos. Ele participou de um concurso público, para procurador lá em Recife. Ficou em, acho que 63º, foi mal. Mas o João Campos queria o namorado da Tabata, né? A Tabata é tão moderna, né? A Tabata, ela gosta de políticas públicas baseadas em evidência, né? Cachorrinhos caramelados, né? E o João Campos, ele é uma grande liderança esquerda, disso eu tenho certeza, né? O jovem oligarca de QI baixo, João Campos, ele queria botar o seu amigo para ser procurador do município. E ele não conseguiu passar, né, no concurso. Aí o que rolou? Ele descobriu que ele era PCD, Riso. E era o que? É autismo que ele tinha? Qual era o lance de PCD dele? Tem que ver o que ele tinha ali. Assim, ele descobriu que ele era PCD. Ah, eu era PCD! Eu sou uma pessoa com deficiência, né? Não sei o que é, tá? E aí, poxa vida, nossa! Aí ele foi movido pra pessoas com deficiência e lá ele ficou em primeiro. Pô, que legal. E aí, como primeiro nas pessoas com deficiência, pum, deram a vaga pra ele. Ah, que legal. Aí o João Campos deu vaga pra ele. Virou um escândalo. E aí, né, tinha uma operação que estava analisando, de maneira proba e correta, os crimes cometidos isso. Aí o juiz, olha só que legal, gente, o juiz, que só é o pai desse picareta, que virou o procurador do município lá de Recife, que só é o pai desse cara, anulou, de maneira muito impessoal, certo? De maneira muito correta, esse juiz, olha que absurdo, o juiz, aí eu vou botar aqui em bom português, advogando em causa própria. Vocês entendem, galera? Aqui, ó. O Nordeste, não que isso não aconteça no Rio, não aconteça em São Paulo, acontece. Mas o Nordeste, isso é a regra. Aí você fala, pô, eu não consigo sair da pobreza extrema no Nordeste. A vida no Nordeste é muito difícil. Cara, são camadas e camadas de picaretagem em todas as instâncias do setor público. O setor público no Nordeste, não é que ele não funciona, que isso já seria dramático. É pior do que isso. Ele é inimigo do funcionamento. Ele vai lutar muito contra o funcionamento. Coisas que eu sei, por exemplo, tá? Se eu não me engano, a Guarda Civil lá em Recife, me corrijam aí, GCMs, guardas metropolitanos de Recife, a maior parte deles eles têm que ser colocados, eles não são colocados para fazer ronda ostensiva e ajudar a proteger a cidade, não. Eles são colocados para multa. Não vão ficar multando, fazem porra nenhuma, vão botando para fazer outras funções. Recife, em última instância o Pernambuco, e em última instância o Nordeste, cara, o poder público com essas oligarquias corruptas, eles lutam bravamente para ferrar as pessoas. É impressionante. É impressionante. Eu não tô falando que quando a gente chegar ao poder, poxa, eu vou chegar lá e eu vou transformar a região Nordeste inteira na Suíça. Não, gente. O que eu tô falando é que se a gente tira esses caras e põe, assim, o poder público sendo amigo de quem trabalha e produz e melhorando o atendimento às pessoas para melhorar a formação de capital humano, para entregar um pouquinho de infraestrutura aqui e ali, o que você vai ter é um surto de crescimento, porque o que você tem não é só que volta a colocar falta de qualidade no serviço público. Você tem um serviço público corrupto e inimigo das pessoas. A partir do momento que você muda, é uma pecinha aqui, as coisas começam a andar. Aí você vai ver numa gestão nossa, numa presidência da República tocada pelo Partido Missão, naturalmente o Nordeste, sendo junto com o Centro-Oeste, um dos lugares que vai puxar a economia. Mas não porque eles têm os ganhos de produtividade e competitividade internacional que o Centro-Oeste tem por conta do agro. Não, é porque tá tão atrás por conta dessa sabotagem que só de você tirar o freio começa a andar. Tá andando, ainda tá atrás dos outros estados. E aí você começa, aí começa o ajuste fino, só que a gente tem que tirar. Você tem assim, o Nordeste é muito sabotado. Muito sabotado. A sabotagem era bizarra. Eu acabei, né, entrando agora numa Cracolândia maranhense. A gente fica falando de Maranhão o tempo todo. Aí me processa no Maranhão, página de fofoca, fala no Maranhão. Veja, vai nos meus stories, Riso. Eu gravei um vídeo hoje, né, respondendo a Ingrid, que eu nem sei o sobrenome daquela pessoa bizarra, né? E aí lá no vídeo algumas pessoas ficaram chocadas que eu falei, eu lá tô com medo que o advogado das estrelas lá do Maranhão me processou, porque só dele não ser analfabeto já é um privilégio, porque sim, num estado como o Maranhão, se você não é um analfabeto ou um analfabeto funcional, você é um privilegiado. E é verdade, é uma triste verdade. Aí a galera ficou indignada, ai Renan, mas tá falando que tem muito analfabeto funcional no Maranhão? Não sou eu falando isso, é a Folha do Maranhão. Olha o que a Folha do Maranhão colocou. Presidente da Câmara de Turilândia, em prisão domiciliar por desvio de 56 milhões, é ladrão, assume prefeitura e declarou saber apenas ler e escrever. Entendeu, cara? O cara é analfabeto. Se Riso, tenta ir no post e a gente abrir aí, vamos tentar ler aí o texto do cara. Esse sujeito é presidente da Câmara. Vai ter dinheiro público, milhões, passando pela administração desse débil mental.
Esse débil mental, que é ladrão também, não tem condição de administrar nada. Como é que pode o Estado brasileiro achar normal que milhões vão pra mão desse sujeito que é analfabeto? E ele mesmo avisou, não consigo fazer nada além de ler e escrever. Eu duvido que saiba ler e escrever. Vamos analisar aqui. Esse sujeito é presidente de uma Câmara de Vereadores. Esse sujeito vai tocar o Poder Executivo. Ó, tá aí, Folha do Maranhão, ó. 2024 que irão ocorrer no dia 6 de outubro o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, incentivo eleitorado para o voto nos simulador de votação para apenas experimentar o recurso para garantir uma maior familiaridade com o equipamento que materializa a democracia participativa no Brasil por meio do voto. Ele está escrevendo um texto que mandaram ele escrever. Olha como a letra e a própria, né, como o texto está escrito, denotam o quê? O cara não é familiarizado com a escrita. Então não sou eu, galera. Eu juro pra vocês que não sou eu. Aí as pessoas têm dúvida, isso é bom até pra gerar um corte aqui. Ah, você que é do Maranhão, você que é do Piauí, você que é do Ceará, você que é do Rio Grande do Norte, você que é da Bahia, você que é Alagoa, todo mundo. Ah, o Renan falou que vai acabar com os municípios. O que isso significa? Não, eu não vou passar com um trator na casa de ninguém, galera. Por favor, vamos raciocinar legal. Funciona assim, ó. Tá vendo essa cidade aí? Essa aí é Santa Helena, não é, Riso? Não, Turilândia. Essa é Turilândia. Turilândia é um bairro. Ela não é uma cidade. Turilândia é um bairro. Isso aí é um bairro. Que vocês estão vendo na imagem. Só que veja só, você atravessa um rio e aí você tá numa outra cidade, que é um bairro também, que é Santa Helena. Meus amigos, isso não é um condomínio fechado. Um condomínio de prédio que você tem em São Paulo, sei lá, o Portal do Morumbi que tem aqui atrás, tem mais gente do que esse lugar. Esse lugar é muito pequeno. Não dá pra ter 2 câmaras de vereadores, cada uma com no mínimo 9 vereadores, mais prefeito, mais emendas e repasses. Ainda mais sendo pobre, assim, Turilândia é um dos lugares mais pobres que tem. O que você tem que ter? Você tem que juntar Turilândia com essa Santa Helena. Você tem que pegar outros lugares que tem aí em volta. É aquela ali, ó, Queimadas também põe aí. Aí bota mais umas 3, 4. E vamos fazer o quê? É um distritão. Esse distritão não vai ter... Se ele for capaz de se autossustentar, aí podemos discutir se ele vai ter autonomia federativa no sentido de ter prefeito e vereadores. Se ele não tem, como é o mais provável, porque simplesmente essas cidades não têm autonomia, vamos botar um interventor. Por que a gente tem que botar um interventor? Quem paga a banda escolhe a música. O Brasil que está pagando a conta, ele tem o direito de gastar o dinheiro da maneira mais correta e mais inteligente. Nós não podemos ter o nosso dinheiro extraído de maneira involuntária através de impostos. Aí esse dinheiro vai para a União manda para... Bota foto, mandar para esse cara aqui, ó. A União fala, não, olha só, através da nossa democracia, esse cara que avisa que ele mal sabe ler e escrever, ele vai cuidar do nosso dinheiro. Dica, ele não vai cuidar. Ele vai roubar. Primeira coisa, que é o que eles fazem, eles roubam. E depois de roubar, com o que sobra, ele vai fazer um serviço público horrível. Sacaram? Quem paga a banda escolhe a música. Então, nós vamos botar um interventor catarinense ali nesse lugar. Um administrador público de uma cidade boa de Santa Catarina que entregou bons índices de Santa Catarina. Vamos trazer gente fora, vamos trazer gente da China. Técnicos em educação com boas experiências de trabalho em países em desenvolvimento, técnicos de Singapura, técnicos vietnamitas, técnicos chineses, técnicos indianos. Não tô falando pra trazer um monte de finlandês. Não, porque esses caras não lidam com o terceiro mundo. Vamos trazer esses técnicos do Centro-Sul, põe nessa região, vira um condado, uma freguesia, dê o nome que quiser. Aí esse interventor tem uma meta. Ó, você vai ter tanto de orçamento no ano. Meu amigo, cobertura de água aqui, tá em 25%, você vai ter que terminar com no mínimo 35%. Saeb, notas horríveis, vamos subir aqui, vai administrar essa escolinha direito. Ó, tá. É isso, o cara tem que entregar. Senão, meu irmão, tá demitido, roubei. Muita cana o interventor, muito está preso por 25 anos, 30 anos. Você é ladrão de dinheiro público. Ah, não, o interventor vai ter algum interesse em fazer uma festa com Wesley Safadão, Riso? Não. Não, o interventor não quer festa, o interventor não tá ligando de ser popular, ele tem que cumprir a meta dele. O cara falou, Renan está indiretamente falando em privatização da cidade. Não, não tô. Pelo contrário, eu estou federalizando. O governo federal vai colocar um interventor nessa cidade e esse interventor vai administrar essa cidade. Não vai ter Câmara de Vereadores, não vai ter prefeitura, não vai ter nada. Vai ter um interventor com um corpo técnico de pessoas que vai bater essas metas. O que vai acontecer? Vou explicar o que vai acontecer. Depois de 4 anos, as cidades com os interventores vão estar tão melhores que as outras cidades que têm câmaras municipais e prefeitos, as pessoas vão se mudar para as cidades dos interventores. Simplesmente porque elas são mais bem administradas. Pô, as ruas estão melhores, o atendimento tá melhor, o cara instalou câmera, tem menos segurança. Olha, tem água melhor aqui. Pô, tá mais amigável para você montar um negócio. Porque todos os interventores têm que ter a seguinte meta. Você tem que pegar, quantos de população economicamente ativa tem?
8%, 10% das pessoas estão com ou PJ, ou são empresários, ou são CLT. Você tem que esse número vai ter que dobrar para 25. Você vai ter que ajudar a atrair empresa. Vai atrair empresa para cá, para sua cidade. Aí o cara, que é o nosso interventor em Turilândia, Santa Helena e as outras cidades agregadas, que vão virar esse condado, ele vai ter que correr, vai ter que ir atrás de arrumar arrecadação, emprego. Eles vão ter que competir entre si. Aí o que vai acontecer? Nós vamos criar um fundo soberano. Esse fundo soberano, com o dinheiro extraído tanto do terras raras, dinheiro extraído da venda de petróleo. A gente tem petróleo agora na Guiana, na bacia que tem a Guiana, ali no Amapá, do pré-sal. Faz um fundo soberano de alguns bilhões. Esse fundo soberano, quais foram as cidades que foram melhor? Pô, toma aí. Toma um bi. Ô cidade, toma um bi. Seu administrador público foi tão bom e ele ia ter um projeto bom, tá? Toma um bi aí. E aí você vai... Entendeu? Você vai botando dinheiro onde tá andando. Hoje o dinheiro é colocado onde dá voto pra político roubar. É óbvio que não funciona isso. Aí, vai no meu Twitter. Veja só, meus amigos. O André Sena, um rapaz que me parece muito inteligente, né? Ele fez esse mapa. Olha que mapa interessante. Ele dividiu todos os municípios do Brasil pelas atividades com maior valor adicionado. Ou seja, qual é a atividade que mais adiciona valor naquele município? Quando os diferentes tons de verde são coisas ligadas a pecuária, agricultura e florestas. Então você vê que o centro-oeste, uma parte do norte, o Rio Grande do Sul, os interiores estão em verde, né? Laranja, indústria. Aí você vai ver que você vai encontrar no sudeste, muito em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? A indústria. Cinza escuro é indústria extrativista. Tá, e você vê no norte, você vai ter em Minas Gerais. Rosa, construção. Um ou outro lugar com rosa, praticamente nada. Azul claro, os diferentes tons de azul são azul claro, eletricidade, e azul escuro é comércio e reparação de veículos e demais serviços. Então o azul é o comércio. Então você vai pegar os lugares que são como São Paulo, os lugares mais urbanizados, muito azul. Então azul, o comércio domina. E o cinza claro? Administração, defesa, educação, saúde pública e segurança. Ou seja, dinheiro do governo. Aí você olha, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste e Norte, como é que são a maior parte das cidades? Porque Minas Gerais a gente às vezes tira da conta e fala, não, Minas Gerais, né, é o Sudeste. Minas Gerais, cara, o do meio pra cima, Minas Gerais, é uma pobreza similar à da Bahia. E as cidades de Minas todas dependem do estado. Minas Gerais é um estado paupérrimo do meio pra cima. Do meio pra baixo, Minas Gerais é um baita no estado arrumado. Do meio pra cima é um lugar dependendo do estado. Rio de Janeiro, a maior parte dos municípios do interior dependem do estado. O Nordeste, faz sentido esse monte de município no Nordeste, meus amigos? Faz sentido? Vocês estão vendo aí no mapa, não faz nenhum sentido. Eu vou, se eu for presidente da República, se eu for não, me tornando presidente da República e depois sucedendo a minha faixa pra Kim Kataguiri, ou pra Amanda Vettorazzo, pra presidente Guto Zacarias, pra presidente Matheus Batista, presidente Matheus Faustino, tá? Passando as nossas faixas lindas pra eles. Dica, nós vamos fundir esses municípios. Começar por fundir isso, botar um interventor, aí vocês vão ver mudando toda essa cor. Esse cinza vai todo mudar. Porque o administrador público vai ter meta. Eu vou ter que alterar a dinâmica. Outra coisa, e pros governadores? Os governadores dos estados vão ter uma política de desmame. Aqui que é a política de desmame, ó. Você pega lá aquela tabela do Pacto Federativo, do dinheiro do Pacto Federativo, Riso. Você vai chegar, a gente vai repactuar, a gente vai chamar os governadores, o presidente Renan Santos vai sentar, ó, pessoal, vamos sentar aqui. Não tá bom pra ninguém isso. A vida no Maranhão é uma merda, as pessoas estão indo embora do Maranhão, não obstante o Maranhão recebe um monte de dinheiro. A vida no Pará é uma merda, ninguém quer ficar no Pará, não obstante o Pará recebe um monte de dinheiro. Vocês de São Paulo, Santa Catarina, vocês estão sendo surrupiados. Então, sim, se você é paranaense, paulista, carioca, gaúcho nem tanto, mas do centro-oeste, você está sendo surrupiado por pacto. Pois bem, aí tá lá o Maranhão, ó. Maranhão, tributos federais pagos, 6,6 bi. Manda 6,6 bi. Aí recebe 21 bi. Aí entendo por que o dinheiro vai parar lá pra piranha administrar junto com um ladrão de emenda. Vai ter que ter uma política de desmame. Ó, vai ver a dica. Ó, Maranhão. Todo ano, tá? Esse valor vai diminuir, essas transferências de 21,4 vão diminuir 2 bi. Elas vão diminuir. Ou diminuir proporcionalmente, entendeu? Todo ano. Tum, tum. Então, o que vocês vão ter que fazer? Enxugar, e do outro, aumentar a atividade econômica para gerar arrecadação de ICMS no estado, é ou não é? Que agora vai ser IVA, né? Ou seja, você vai ter que aumentar a atividade econômica no teu estado, você vai ter que ser amigo do empreendedor e não ladrão do empreendedor, porque você vai querer a arrecadação do empreendedor, sacou? Então, o que nós precisamos fazer é muito óbvio. Começa a política do desmame. Vai desmamando. Enquanto isso,
mete os interventores dos municípios com política voltada a criar arrecadação local. Gente, você muda. Depois de 15 anos, aí os maranhenses mudaram toda a cabeça. Não, todo mundo tá... Não, eu quero que meu dinheiro fique aqui no Maranhão. Não, tem que ficar aqui. Legal, eu quero o maranhense assim. Do jeito que tá ruim pro maranhense. Só tá bom pra piranha, pra político ladrão, pra influenciador vagabundo, pra site de notícia comprado. E tá ruim pro resto do Brasil. Não tá valendo a pena. Se não arrumar isso que eu tô falando, não faz sentido ter a federação. Não faz sentido. Se você é catarinense, paulista, você é do Centro-Sul, cara, você só é roubado. Então, quem paga a banda escolhe a música. Não dá pra você só pagar a banda, aí quem escolhe a música é o outro. E ainda escolhe uma merda de música. E você só se lasca. Não, pô. Tá errado. Isso tá fundamentalmente errado. Fundamentalmente errado. Isso tem que mudar muito. Muito. Tem que mudar tudo isso aí. Essa política de desmame será necessária. Aí vai pular, ele, tipo, vai todo mundo pular. Mas é pelo bem do próprio Estado. Maranhão, vocês querem ficar mais quantos séculos sem atividade produtiva? Vamos ser honestos. Quantos séculos vocês querem? Piauí, o que vocês querem da vida? E é muito engraçado que tem os bolsonistas estão me imitando. Aquele Paulo Bilinski, ele não pode ver uma coisa que eu falo que ele já vai lá e faz uma versão piorada. Paulo, tipo, legal, tô mó feliz que você tá ecoando o nosso discurso. Só seja um pouquinho mais cuidadoso, um pouquinho mais preciso. Que bom. Que bom, porque né, o Flávio Bolsonaro não vai vir nada dali, né? Da tua turma. Então, que bom. Agora, né, mesmo Paulo Bilinski, ele tá falando, tá jogando a provocação que é muito concreta. E aí uma resposta que fizeram ao Paulo Bilinski foi um político do PCdoB lá do Maranhão. Não, vocês têm que respeitar a história e a tradição do Maranhão. Eu não entendi. Então, assim, por causa da história e da tradição do Maranhão, eu tenho que sustentar a classe política corrupta do Maranhão? Desculpa, São Paulo tem uma história muito maior e muito mais importante que o Maranhão. E nem por isso São Paulo fica falando, não, me dê todo o dinheiro da federação. Não, pelo contrário, São Paulo é roubado pela federação. A história de São Paulo é a história talvez mais importante de todas. Não, é a história, em termos de Estado, mais importante de todas. O Estado mais relevante da federação. E aí? É isso? É o argumento? Não, nós temos uma grande tradição. Você não consegue sustentar, é dinheiro. O dinheiro tá sendo do bolso de outras pessoas. Porque você tem uma tradição. Os outros também têm suas tradições. Essa classe política desses estados do Nordeste, eles são heróis com pé de barro, porque eles sabem que não dá pra sustentar esse argumento. Eles sustentam pra dentro. Aí pra dentro fica aquele chauvinismo. Proteja o nosso povo daqui! Olha, esses caras de São Paulo tão xingando. Vai se f***, vagabundo. Vai tomar no seu cu. Aqui, ó. E é bom que os caras bateram lá no Bilinski, né? Como vice-governador do estado do Maranhão, manifesto meu mais veemente repúdio às declarações proferidas pelo deputado federal Bilinski, que de forma ofensiva, preconceituosa e inaceitável respeitou o Maranhão e o povo maranhense. Cara, vamos ver o argumento. Ó. O Maranhão não é um objeto de chacota, blá blá blá. É uma terra de história, cultura, trabalho e resistência. Um estado construído de esforço diário de milhões de mulheres e homens que merecem respeito. Repara que ele não falou nada? Vamos ser objetivo. O Maranhão tá exportando gente. A Federação Brasileira está toda jogando dinheiro no Maranhão. E em troca o Maranhão entrega roubalheira, cidades horríveis e a população vai embora. Não tem nenhum sentido a população de lá ir embora, enquanto o resto da federação tá mandando dinheiro pra lá. É isso, o dinheiro não tá sendo bem utilizado. Vocês da classe política não estão sabendo argumentar. Até porque não tem argumento, né? É óbvio. Aí ele fica falando blá blá. O Maranhão enfrenta desafios como todos os estados brasileiros, mas também avança, cresce, investe, produz conhecimento, cultura e desenvolvimento. E faz isso com dignidade e com trabalho estratégico. Blá blá blá, não tá falando, você tá falando merda, brother. A população do Maranhão tá indo embora, o Maranhão continua apresentando alguns dos piores indicadores do Brasil. Ponto. O resto do Brasil tá... Ô Felipe Camarão, respeita a porra do brasileiro que tá pagando a merda do teu salário, vagabundo. Quem tá pagando a merda do teu salário mora em outros estados. Inclusive maranhenses de outros estados, que vão ser pessoas economicamente ativas de outros estados, pagam o imposto lá, aí o imposto vai pra você ficar... Não, respeita a nossa cultura.